Olha esse DVD aqui, Mulan 2. Tenho ele aqui na minha coleção já faz um tempinho. E ele tem, além do filme e dos extras também, ele tem um negócio que eu quero falar hoje. Um jogo. Não um jogo de videogame, mas um jogo dentro de um DVD de filme, que você jogava com um controle remoto mesmo da televisão. Vamos pensar juntos só por um segundo. Você inseria um disco de filme no aparelho de DVD, pegava o controle remoto e jogava um jogo. Não era um videogame, não era um computador. O controle remoto da televisão comum, num leitor de DVD comum, rodando um jogo. E esse jogo tinha fases, tinha progressão, tinha sensação de completar alguma coisa. Como isso funcionava? Como isso era possível? O DVD não é uma plataforma de jogo. Ele foi criado para guardar e reproduzir vídeo. Ele não tem processador de um videogame, não tem placa gráfica. Como um disco de filme conseguia ser também um jogo funcional. Mas eu acho que antes da gente chegar na parte técnica, a gente precisa focar um pouquinho aqui na parte afetiva, porque essa memória dos jogos de DVD, principalmente da Disney, é muito específica de uma forma que poucos brinquedos tecnológicos daquela época conseguiam ser. Tenho certeza que você lembra como é que era. Você chegava no menu de DVD, ali tinha as opções: assistir o filme, configurar idioma, assistir um documentário ou outro como extra, e tinha a opção de jogo. E aquilo já era uma certa promessa, já era um convite para a criança, né? Você clicava e de repente o disco tinha algo a mais, esse presente escondido que não estava anunciado muitas vezes na capa, mas estava ali esperando você encontrar. A Disney em particular foi uma das que mais fez isso em seus DVDs. Vários deles, da era ali de 2000 e pouquinho, tinha algum tipo de interatividade além do filme. Tinha uma trivia, tinha um jogo de memória, você tinha caça aos personagens. Era uma forma de justificar o produto, sabe? De dizer, você não está comprando só o filme, você está comprando o filme e mais tudo isso, extras e até jogo. Bom, e para entender os jogos, a gente precisa dar um passinho atrás e entender um aspecto do DVD que a maioria das pessoas precisa conhecer para poder entender. O disco não é um arquivo de vídeo simples, ele é um sistema de navegação. E antes da gente se aprofundar ainda mais nesse assunto, só vou te pedir um favorzinho, deixa o like, se inscreve no canal, e se você tiver pelo celular, dá uma busca aí pelo botão de hype, dá uma hypada também. Todas essas ações são gratuitas e cada like, cada comentário, cada hype conta muito para o YouTube espalhar essa mensagem para mais e mais amantes da mídia física. Desde já eu agradeço muito. Bom, quando um leitor de DVD ele lê o disco, ele não encontra simplesmente um grande arquivo de filme. Ele encontra uma estrutura organizada de arquivos de vídeo e um conjunto de arquivos de instrução que dizem ali para o aparelho de DVD o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. Esses arquivos de instrução, eles são uns arquivos na extensão IFO, que contém o que a gente pode chamar de cadeia de programas. E essa cadeia de programas é basicamente uma receita de bolo ali da reprodução do disco. Ele vai dizer, toque esse trecho de vídeo, depois espere o usuário apertar um botão, depois, dependendo do botão que foi apertado, vá para esse outro trecho ou para aquele outro trecho. O DVD tem um conjunto de instruções lógicas embutidas, algo parecido com uma linguagem de programação para a galera da tecnologia, mas algo muito mais simples, que permite criar algumas condições, armazenar uns resultados de escolha e direcionar o laser do aparelho para diferentes partes do disco de acordo com o que aconteceu antes. E aí você percebe onde os jogos estão escondidos. Não são arquivos de jogo no sentido que você pensa quando você pensa em videogames. São vídeos. Vários vídeos diferentes, todos já gravados e existindo em diferentes partes do disco. E as instruções que determinam qual vídeo o laser vai buscar, dependendo do que você apertou, tá ali na palma da sua mão no controle remoto. Nesse DVD, por exemplo, ó, Mulan 2, a gente tem o passaporte do Mushu. Ou seja, no passaporte do Mushu, né, nesse exemplo, cada tela do jogo é um vídeo. Cada resposta certa leva o laser do aparelho de DVD para um vídeo de vitória, por assim dizer, né? Gravado naquele setor do disco. Cada resposta errada vai levar o laser para um vídeo diferente.
E cada fase completada, cada missão completada, ativa uma instrução que registra aquilo numa memória interna do sistema, que é uma memória que ela não grava por muito tempo, ela dura basicamente enquanto o disco está ali. E aí o aparelho de DVD, ele não está gerando nada em tempo real como é um videogame. Ele está escolhendo qual dos vídeos pré-gravados vai ser buscado no disco, de acordo aí com um conjunto de regras que estavam lá desde que o filme foi produzido. É uma gamificação que usa mecanismos de navegação do DVD de uma forma que ele nunca foi exatamente projetado para isso, mas que o padrão permitia. Os engenheiros que criaram o DVD, eles colocaram essa certa flexibilidade ali suficiente nas instruções de navegação para que, com essa criatividade, por assim dizer, a gente conseguisse criar algo que se comportava como se fosse um jogo mesmo. Mas é claro que também isso explica muito das limitações que qualquer um que jogou esses jogos, principalmente nos DVDs da Disney, vai reconhecer imediatamente. Não tinha animação suave, não era algo responsivo, tinha um vídeo rodando, você apertava o botão, tinha uma pequena pausa enquanto o laser se movia para outro setor do disco, e então um novo vídeo começava. Aquela fração de segundo de espera entre uma ação e resposta era algo físico, era o braço do laser se deslocando, e por isso não tinha uma geração de conteúdo em tempo real, algo que a gente vê muito nos videogames. Tudo que você ia ver já estava gravado. Se o jogo tinha, sei lá, 10 perguntas, as 10 perguntas com as 10 respostas certas e respostas erradas, e, por que não, também as transições disso tudo, já estavam gravados como vídeos no disco, esperando só o momento certo de serem lidos. Isso limitava profundamente a variedade e, por que não, a complexidade do jogo. Um jogo de DVD, ele nunca ia ter aquela sensação de espaço aberto de um videogame, porque a quantidade de caminhos possíveis era muito limitado pelo espaço disponível no disco. Mas dentro dessas limitações, a Disney em particular conseguia criar experiências que pareciam muito mais completas do que poderiam ser, porque a Disney entendia de uma das coisas que transcendem a tecnologia, que é contar uma história com começo, meio e fim dentro de qualquer formato. Fora, claro, as experiências, tudo é mágico, tudo é bonito, tudo se encaixa. E um jogo como, por exemplo, o que eu acabei de falar, né, do Mushu aqui no DVD, de Mulan 2, guiando você pelo mundo de Mulan, com os personagens animados, reagindo às escolhas, o passaporte sendo carimbado, com uma narrativa simples, mas muito coesa, sabe? Funcionava porque havia um cuidado no design, não porque havia poder de processamento. É claro que depois de um tempo, né, o Blu-ray chegou. A indústria tinha uma oportunidade muito boa de fazer isso de um jeito completamente diferente. E olha, ela fez. O Blu-ray, ele incorporou ao seu padrão ali, quando ele foi criado, uma tecnologia chamada BDJ, que significa Blu-ray Disc Java. Em vez de um sistema de navegação com instruções simples, como era com o DVD, o Blu-ray colocou dentro dele, de cada leitor, uma máquina virtual Java. Para quem não conhece, né, isso é uma plataforma de programação de verdade, ali onde os programadores, desenvolvedores podiam criar aplicações reais com uma lógica complexa, gráficos sobrepostos ao vídeo, acesso a uma memória persistente no aparelho para guardar a progressão e até, por que não, uma conexão com a internet em leitores compatíveis e um pouco mais avançados. Isso, meus amigos, era uma evolução enorme em termos de potencial. E alguns títulos exploraram isso com bastante seriedade. Um exemplo muito bom é o Blu-ray de Ratatouille, também da Disney, né? Que veio com um jogo chamado Gusteau Gourmet Game, que usava o BDJ para criar uma experiência muito mais rica do que qualquer coisa que a gente
conseguia fazer no DVD. Não era mais vídeos navegados, era um programa rodando, gerando um feedback visual em tempo real, respondendo ao jogador de uma forma muito mais imediata. Mas a história do BDJ é também uma história de potencial não realizado. Os estúdios investiram nessa tecnologia lá no começo do Blu-ray, mas ao longo do tempo eles foram se afastando disso. O streaming acabou chegando, né, e criar jogos para discos Blu-ray deixou de ser prioridade. A maioria dos Blu-rays de hoje tem menus interativos rodando em BDJ, mas raramente tem jogos ou algum conteúdo desse jeito. A tecnologia está lá, funcionando em silêncio em cada leitor que você tem em casa, incluindo aí os videogames PlayStation 4 e PlayStation 5, que são tecnicamente leitores de Blu-ray. Inclusive, sempre que alguém pede dicas de leitores, eu falo, olha, dá uma olhada no Play 4, dá uma olhada no Play 5, que eles são uma alternativa interessante. O que eu acho curioso nessa história toda, meus amigos, é que essa ideia de colocar um jogo dentro de um disco de filme nasceu a partir de uma limitação e se sofisticou até uma plataforma de programação completa, e mesmo assim não sobreviveu. Não porque a tecnologia não fosse capaz, o BDJ é poderoso o suficiente para fazer muito mais do que ele foi usado, mas o contexto ao redor mudou e de repente a ideia de um jogo no disco perdeu todo aquele apelo que tinha. Hoje quem quiser jogar tem infinitas opções a um clique de distância. O jogo do DVD era atraente em parte porque era uma surpresa num objeto que você não espera que tenha um jogo. Era um presente inesperado para as crianças dentro do presente esperado. E quando as surpresas se multiplicam até a ponto de que você não tem mais surpresas, o encanto muda de lugar. Mas como eu dei esse exemplo aqui, eu vou falar dele, né? Esse DVD na minha prateleira ainda tem um joguinho muito legal. E se colocar no aparelho hoje, o laser vai encontrar aqueles vídeos exatamente onde foram gravados há, sei lá, 20 anos atrás. E as instruções de navegação vão funcionar exatamente como foram escritas. O jogo ainda existe, só a gente que não costuma mais procurar por eles. E me conta aqui nos comentários se você lembra de algum jogo de DVD específico que você jogou, que marcou a sua infância. Eu tenho certeza que muita gente tem memória guardada na gaveta aí desses jogos maravilhosos. Também não se esqueçam, hein? Deixem o like, se inscrevam no canal e olha, nunca se esqueçam, hein? A mídia física resiste.